programa Coma Bem, hoje com um entrevistado muito especial, junto com o FN TV aqui. Mas quem seria esse entrevistado, minha gente? Não é conhecido de todos já há muito tempo nesse programa, no programa Coma Bem. Pessoal, hoje nós estaremos entrevistando o professor Carlos Alberto Badke. Quem? Gente, ele está aqui para contar uma aventura, uma viagem, uma imersão que ele fez na Europa. E por que nós o trouxemos aqui hoje? Nós trouxemos ele aqui hoje. Por que a gente trouxe ele? Porque ele andou comendo demais lá, andou gostando, deu uma sugestão a gente para a gente fazer esse programa. Algo diferente. Nós temos aqui em outra versão, mas algo diferente, que é comida de rua. Tanto ele quanto a Bruna. Isso, professor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao obrigado, nosso programa. Professora Tereza, é um prazer imenso estar aqui do outro lado, né? Isto. Como convidado como o senhor hoje. está? Como foi sua viagem? Quanto tempo o senhor foi? Olha, vamos começar do início então. Esse foi um intercâmbio proporcionado pela UFN, pela EGAL, intercâmbio. O segundo que eu faço, eu já tinha estado no Canadá em 2019, mas foi durante as férias. E dessa vez foi durante o ano letivo, o que foi bom, porque não peguei o auge do inverno, porque lá já está muito frio agora, né? Então era uma viagem a Londres, com duas semanas de estudos numa escola muito boa, e com a tarde livre para poder fazer passeios culturais. Gente, olha só que maravilha, quando a gente, eu nem digo maravilha, eu acho que oportunidade espetacular que a universidade proporciona, não somente para professores, mas como para acadêmicos. Com alunos, muitos alunos. Então, essa questão da formação, essa questão de, até mesmo, professor, a gente começar a dar aula em inglês aqui, que é um objetivo, e nós nos tornarmos uma universidade diferenciada que faça isso. E para isso ela aposta e ela incentiva a que todos façam isso, Exato. que façam essa imersão. Eu diria que é uma imersão, não é, professor? É uma imersão, apesar de ser 2 semanas, mas é bem possível, porque nós tivemos alunas, 3 com quem eu mais convivi, uma da fonoaudiologia, outra da odonto e outra do direito, que já tem um bom nível de inglês, e foram e vivenciaram isso tudo, porque não é simplesmente uma viagem de turismo, né? Porque tu vai ficar em casas de família. Então tu tem que entrar concordar com os hábitos da família, ou seja, a rotina, o horário de chegar, de sair e sobretudo a comida, que é o nosso ponto aqui, né? Que a gente trabalha muito com comida saudável, com a alimentação sazonal. Lá isso tudo vai por água abaixo, porque a comida britânica não é saudável, nada saudável. A gente já tem uma ideia disso, não é, professor, pelos estudos epidemiológicos. Então a gente já tem um retrato mostrando que essa comunidade que o senhor esteve, que esteve mais em Londres, né? Em Londres, ela tem uma alimentação não tão adequada aos parâmetros do que se preconiza, porque algo bem importante na Inglaterra, nós temos a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford, que trabalham muito com pesquisa, e são pesquisas extremamente robustas quando se fala em alimentação adequada e alimentação saudável. Mas veja bem, para quem são essas pesquisas que deveriam ser para os ingleses? Tá? Então, é inverso esse universo do que é a pesquisa, o científico na Inglaterra e o que se faz de fato lá, e os estudos epidemiológicos que mostram que essa população ela não está tão saudável quanto deveria. Mas o professor coloca que essa comida de rua não é comer na rua, mas é uma comida de rua. Qual é a diferença, professor? Na verdade, tem 2 coisas. Isso foi importante também para essas meninas, né? Porque nós fazíamos aula na mesma escola, 2 eram minhas colegas, inclusive, de classe. Eu era mais velho, inclusive, que o professor, que tinha 56 anos, um britânico. Então é muito bom voltar a ser aluno de novo, né? E ela é muito interessante, porque existe aquilo de tu chega num local para comprar e aí, se é para comer no local, tu paga um valor X, né? E se for take away, levar para casa, simplesmente levar, tu paga menos. Então o que a gente fazia? A gente comprava,
takeaway, e sentava na praça em frente onde a gente comprava isso aí. Isso foi muito interessante, porque essas meninas nunca tinham ido para uma praça para comer. Eu já estava acostumado. Que bom se a gente fizesse isso em Santa Maria. Pois é, mas precisa ter locais adequados. Quem sabe um dia teremos isso, né? Teremos. Para que a gente possa fazer isso. E eu acredito que esse comer na rua, com essa alimentação, se torne, estando num país diferente, se torne extremamente prazeroso, porque você consegue observar os hábitos e costumes da maior parte da população que circula. É porque as pessoas não têm muito tempo. Londres é uma cidade muito grande, né? Sim. É uma metrópole, então as pessoas não têm muito tempo para o seu almoço. Então, assim, é pegar um sanduíche ou pegar uma salada, e esse local onde a gente ia tinha uma alimentação saudável. Né? O que seria uma alimentação saudável para eles, professor? Frescos do dia. Ótimo. E é muito interessante porque é uma franquia francesa que se chama Pronto para Comer. Não poderia ser diferente. Isso Muito embora os franceses não comam adequadamente quando é essa comida rápida. Mas essa era muito boa, porque tinha vários tipos de salada, tinha salada grega, tinha salada marroquina, tinha uma série de saladas e também sanduíches com diferentes recheios. E aquilo ali era exatamente takeaway, pegar para levar. Aí quando tu ia pagar, ele só perguntava, para comer aqui ou para comer fora? Não, para comer fora. Pagava menos, sentava na praça, homens de terno, mulheres de salto, de vestido, todo mundo sentado nos bancos da praça, comendo. Com a maior naturalidade possível. Isso, então, que eu digo, né, que é comer na rua. Sim. E a comida de rua tem de tudo. A gente foi num local que vocês vão ver, vocês devem estar vendo imagens aí, tanto a Bruna quanto eu fizemos muitas fotos e alguns vídeos. Alguns lugares onde tem, tipo que nem aqui tem os food trucks, lá são barracas fixas com comidas do mundo. E a gente foi num lugar chamado Camden Town, que era o bairro preferido da Amy Winehouse. E lá nós vimos o que chama mais atenção, porque a carne é muito ruim lá. Quer dizer, eu não como carne, né? Mas a gente não vê carne em lugar nenhum. Né? Então o gado deles não é de corte, é gado leiteiro, né? E o melhor é exportado. Enfim, então o que a gente viu? A barraca que tinha mais público era a barraca argentina, por causa da carne. Olha só. Interessante, tinha E voltas, o que era servido nessa barraca? Era tipo um churrasquinho, o churrasquinho que tu falaste hoje. O churrasquinho. Gente, igual a gente vê aqui, nós temos aqui um local, eu vou colocar para vocês, esse é comida na rua e de rua também. De rua. A gente viu aqui é comum a gente andar na rua e a gente encontrar as pessoas que fazem aquele churrasquinho no palito. Eu estava saindo da atividade física já alguma hora da noite. E, gente, tinha fila metade da quadra para pegar aquele palito com pedaços de carne. Não se modifica. As pessoas continuam carnívoras. E também tem aquele churrasquinho grego, né? Que é o sanduíche grego, que é a carne que vai cortando o pedaço. Isso também tem lá. Tem muito lá. O grego. Tem indiano, comida indiana tem para tudo que é lado, né? Por conta da colonização indiana. Da própria migração, né? E isso faz também com que muita coisa tenha temperos, especiarias indianas. O curry em tudo. Em tudo. Então, assim, o que é britânico mesmo é o fish and chips. É o peixe empanado com batata frita. Que, aliás, gente, é só gordura. Pura gordura. Porque o frango que tem ali, diríamos que seriam resquícios de frango, né? É peixe. E peixe, eles fazem com frango também. E peixe. Só que isso é tudo fritura, a batata frita e isso empanado. Eu diria que comer isso às vezes sem problema nenhum. A gente comeu um dia porque era típico, porque era a única coisa assim palatável, né? Porque o café da manhã deles eu tentei provar o breakfast. Isso onde você estava hospedado? Onde eu estava hospedado não, onde eu estava hospedado o meu café da manhã era dois toasts, 2 torradas com manteiga e chá. O chá tem que estar em tudo, né? O black. Por que será que o chá na Inglaterra é tão herança comum? dos indianos, né? Que plantavam muito chá. De novo, né? E a gente sempre vê o chá chinês. Mas a gente fala muito chá da Índia, né? Quando o chá é preto. E aí tem algumas... O meu preferido é o Grey, que ele é perfumado com bergamota. Era o que eu tomava. E era o que mais tinha. Então, assim, tu olhava sempre o chá, o que mais tinha era o Earl Grey. Black Earl Grey, porque era o chá preto sem nada. Porque eles costumam tomar com uma gota de leite. Pessoal, percebam, o Bebeto tinha opções boas. Professor Carlos Alberto, desculpe.
Professor Carlos Alberto tinha opções boas para comer essa comida de rua. E olhem só, quando se fala em beber, a bebida é uma bebida comum, extremamente comum lá. E se a gente for pensar no chá preto, o chá preto tem um potencial antioxidante muito grande. E a gente vê isso comumente como um fator para amenizar essa comida que não é tão adequada. Que não é tão adequada. E além disso, professor, havia bancas de frutas para você também comprar e sair comendo? Lá é interessante porque o comércio todo ele é dividido por categorias, por exemplo. Frutas, tu vai no local onde vai ter frutas, né? Aí o pão na padaria, mais ou menos que nem na França. Não é? Eu encontrei 1 ou 2 mercados onde tem tudo, mas é quase tudo assim, comida pronta para comer. Né? Então, mas não tem, por exemplo, os markets, que são as feiras lá que tu vais, tu encontra as barraquinhas de comida pronta. Dificilmente tu vai encontrar frutas. Se eu quiser comer uma pera, por exemplo, tu vai no supermercado. Ou numa ameixa. fruteira próxima da tua casa, que aí normalmente esses comércios são de diferentes etnias. Por exemplo, tu tem os árabes para vender um determinado tipo de coisa, tu tem os indianos para vender um determinado tipo de produto. O comércio foi todo dividido nessas categorias. É muito interessante isso. O que é importante a gente verificar, principalmente na Inglaterra ou até mesmo na França, é que eu tenho muita imigração. Então, a diversidade de comidas típicas, às vezes extremamente exóticas, ela é muito grande. Muito grande. Tá? Depois do próximo intervalo, gente, a gente vai falar o que o professor gostou mais, o que ele traria para nós de lição de estar no exterior e qual é a recomendação que ele vai dar para a gente se a gente quiser viajar e o que comer. Uma vez que ele já está bastante tarimbado aqui no programa Coma Bem, há 8 anos, ele sabe o que é uma alimentação adequada, saudável, sazonal e de boa origem. Até daqui a pouco. Voltamos aqui no programa Coma Bem, hoje com um entrevistado muito especial para nós. Ele está conosco aqui no programa Coma Bem já há 8 anos, mas ele fez uma viagem de imersão, uma viagem de estudos que a Universidade Franciscana proporciona, não somente para professores, mas para acadêmicos, para ver um aperfeiçoamento da língua. Mas nós fizemos alguns questionamentos no bloco anterior e eu gostaria que o professor colocasse para a gente o que ele recomendaria para as pessoas que vão para a Inglaterra. A França ele já conhece muito bem, né? Mas principalmente para a Inglaterra, o que seria bom ingerir daquilo que ele experimentou e daquilo que é nutricionalmente adequado. Esse é um questionamento que nós faremos para ele. E o que não comer, é claro, né? Então nós temos o ponto positivo e o ponto nem tão positivo. E qual foi o alimento que deu, além de ser bom, que deu maior satisfação de comer entre custo e benefício? Tá? Eu vou fazer esses questionamentos para ele, vou deixar que ele responda para a gente, depois eu tenho mais um questionamento a fazer. Beleza. Professor, por favor. Então, Tereza, na verdade é bom lembrar sempre que Londres é uma população de Londres, 60% não é nativa. Isso é muito interessante, né? E o que chamou bastante atenção foi esta possibilidade de experimentar outras comidas. Experimentar o mundo, poderia se dizer assim? Experimentar o mundo gastronômico, na verdade. Ótimo! Isso foi muito bom. Por exemplo, o único dia assim que comer fora num restaurante sai caro. Muito. A viagem não é barata porque a libra esterlina está muito cara. Então, assim, foi muito engraçado porque eu sempre, né, eu controlo, eu posso gastar tanto por dia. E aí, no primeiro dia que a gente comeu na rua, as meninas também, eu vou comer tal coisa porque eu não posso gastar tanto. Eu disse, é bem assim que eu estou me sentindo, como um estudante.
né? Porque é possível a gente, desde que a gente se controle. Então, como eu tinha jantar na casa onde eu estava, porque eu tinha alimentação e hospedagem, eu sabia que eu ia comer bem na janta. Como eu não como carne, eu botei nas observações que eu não comia carne vermelha. Então sempre tinha peixe, tinha salmão, tinha uma comida diferenciada. Né? As meninas... Isso no jantar. Isso no jantar. De quem recebeu você. Isso, e aí eu procurava não chegar muito tarde, porque eles jantavam às 6 horas, 9 horas, estava tudo apagado e todo mundo deitado já. Costumes. Então eles disseram, não, a gente sabe que os brasileiros jantam mais tarde. E eu disse, tá bom, então eu ia comer lá por umas 8 da noite e aí me recolhia, né, porque eu também não interferi na dinâmica da casa. E a dona da casa, ela acordava muito cedo, ela começava a trabalhar às 6, e o marido e o filho às 7. Ela era merendeira numa escola e o marido e o filho trabalhavam na construção civil. Então era assim, umas moravam muito bem, num bairro muito legal. Então assim, a gente pode perceber também a diferença, né? Classe média, né? Típica classe média britânica. E eu tive sorte de pegarem todos britânicos, né? Então eu pude participar um pouco da rotina. Os nativos que você refere, olha, ótimo. Então, até para aprimorar a própria fala, né? Porque o inglês, o sotaque inglês é bem diferenciado do americano e daquilo que a gente aprende aqui. Exato, e eles têm coisas que eram absolutamente incompreensíveis, né? A gente faz aquela cara de paisagem, yes, good, really. E eu deixava, porque não é ficar perguntando o tempo todo o que o senhor está querendo dizer, entendeu? Mas enfim, então, uma coisa interessante foi isso, assim, quer dizer, ela fazia uma comida especial para mim, porque eu sabia que eu não comia carne, mas eu ficava de olho para ver o que eles tinham na geladeira, o que tinham de muito poucas frutas. Não é comum a gente encontrar uma diversidade assim, né, Bebeto? No máximo uma banana. Café, um dia eu fiquei sabendo que eles tinham, que tomavam café porque a filha foi pegar um café. Porque eu só tomava chá. E assim, eu desabituei do café. Não ficou ruim? Não, ficou ótimo. Delícia, e o chá é muito bom. O chá é muito bom. Mas assim, teve um dia que eu e a Bruna fomos, a gente resolveu, a Bruna disse, eu tô louco para chegar num lugar, sentar e comer comida. E eu disse, então vamos fazer isso hoje. A gente estava indo para o Museu Britânico e tinha uns restaurantes numa rua. Aí eu olhei, tinha um restaurante com uma mesa, 2 cadeiras e uma toalhinha azul, um arranjo. Eu disse, ali, Bruna. E vagou uma mesa. Nós nos sentamos e era comida italiana. Olha só. Muito boa. Eu comi uma salada, gente, para lembrar, porque é farta a comida italiana, né? Sim, sempre foi. Só para lembrar, a nossa diretora da TV estava também nessa imersão, né? Por isso que ele está colocando a Bruna aí no meio da conversa. E nós sentamos, e aí naquele dia a gente assim disse, vamos sair do sério, né? Então cada um pediu um prato, eu pedi uma taça de vinho, aí depois pedimos uma sobremesa, pedimos um café. Não foi muito caro, mas claro, porque aí o que acontece? Na Europa toda é assim, se tu, que nem lá, takeaway, se tu pega para levar, tu paga um valor. Ali a gente estava no caminho do Museu Britânico, num restaurante com mesa pro lado de fora. Então tu paga o local, tu paga o copierto, né? Tu paga o prato, tu paga o talher, tu paga o serviço do garçom, tu paga a taça, tu paga a decoração, tu paga tudo. Tu tem que saber que tu tá pagando isso. Então não é caro, porque tu tá pagando isso. Sim. E a comida era boa. Era muito bom. Então, a comida italiana, e tem muito italiano. Você está colocando isso, quando eu fiz o questionamento a você, esse foi o melhor momento da alimentação lá? De alimentação, sim, mas tinha assim, pequenos momentos no dia a dia que, por incrível que pareça, era esse local que era perto, chama Prêt à Manger, pronto para comer, que era de alimentação saudável, os alimentos muito frescos todo dia, com variedades de salada e variedades com vegetais, assim, com vegetais frescos e potes assim, tipo iogurte com abacate. Ou uma fruta, ou salada de frutas. Isso você recomenda para as pessoas que vão? Recomendo. Por Ótimo. exemplo, eu só entrei no McDonald's uma vez para ir no banheiro. Deixa eu explicar. Para ir no banheiro, porque não tem banheiros públicos na cidade. Sim. Levei um susto e aí agora. me disseram, vai no McDonald's que tem banheiro. E era com aquela coisa assim, não vou simplesmente entrar no banheiro, eu vou pedir alguma coisa, fingi que eu vou. Aí pedi pro cara, Black Coffee. Ele me trouxe um copo de gelo cheio de Coca-Cola. Eu disse, eu não vou brigar com ele, nem vou jogar Coca na cara. Ele não deve ter entendido o meu sotaque, mas ele falava inglês pior do que o meu. E eu peguei aquela Coca-Cola, botei no lixo e fui no banheiro. E outro lugar que eu ia também, que tinha banheiro, o Starbucks. Nunca pensei que eu fosse entrar em McDonald's e Starbucks. Por quê? Porque tem banheiro.
E como tu toma muito chá durante o dia, tem uma hora que tu tá na rua, tu precisa ir no banheiro. Sim, sim, a questão da diurese. E daí a gente exato. verifica por que o chá é importante, ele aumenta a diurese. Mas, Bebeto, colocando então essa comida italiana, que é uma diversidade. E este restaurante Restaurante não é um restaurante que vem não, de... Não é um restaurante, na verdade, é tipo um Esse é comida de rua. É o comida de rua. Que é muito bom. E ele vende adequado, saudável, a quantidade barato, é suficiente. A quantidade é suficiente. E tem uma outra coisa que tinha a pâtisserie, né? A confeitaria francesa. Então tu tinha croissant, muito bom. Pão, chocolate, pão recheado com chocolate, pão os mesmos moldes da francês. França. Muito bom, mesmo gosto, a mesma receita. Ali eu me senti em casa, porque aquilo eu conhecia. Então, todo dia eu comia no meu lanche da tarde com o chá. Então, você recomenda isso? Recomendo. Porque aí tu toma um bom café da manhã. Mas não existe em todo lugar, né? Não, em Londres também, não, né? Tem. Essa rede tem para tudo que ela tem em todos os lugares. Não é o Pose, né? Hã? Não é o Pose, né? Não é o Pose. Eu tive no Pose também. O Pose é um pouquinho mais caro. Sim. Esse é mais popular. Tá. Esse é bem mais popular, o Pose é um pouquinho mais refinado porque tem a marca dele, né? O nome é Prêt à Manger, pronto para comer, então assim, é bem isso, é um fast food francês com comida saudável. Comer na rua. Comer na rua, se tu quiser comer lá dentro, tu paga um pouquinho mais. Pessoal, até porque eles não poderiam perder tempo nenhum, porque a Londres, a gente sabe que em se tratando de arte, em se tratando de galeria de arte, museu, é imperdível qualquer momento, qualquer segundo. E então, detalhe, a comida de rua, no caso deles, ela funcionou muito bem. Os museus são gratuitos. Sim. São muito eu vi bons. que você esteve no National Gallery também, Tive. Na frente de Trafalgar Square, é isso, né? Isso. Maravilhoso. E uma coisa interessante, descobri um local que a gente foi entrevistar um menino, que até a entrevista deve aparecer em breve aqui na TV, que mora lá muito tempo, é nosso aluno foi nosso aluno da publicidade, e ele marcou num local que ele não conhecia ainda. Daí eu cheguei lá e embaixo tinha um restaurante vegano. Aí um dia eu fui lá só para comer. Eram 4 tipos de salada por um valor X, bem baixo, mas uma mais forte, mais temperada do que a outra. Todas exóticas, com grãos, com frutas, mas assim, eu não consegui... outra experiência. Eu não consegui descobrir todos os temperos, e óbvio que eu acompanhei com chá. Ótimo. Bebeto, o que não comer? O que não comer? O English breakfast. Opa. O café da manhã típico. O que tem esse café? Como eu tomava café da manhã em casa, esse dia eu resolvi tomar, porque eu pedi sempre comida vegetariana para o avião, né? Aí nesse dia eles esqueceram e perguntaram se eu queria English breakfast ou omelette. Eu disse, omelette eu como em casa, vou provar o English breakfast. Aí veio assim, Você está falando de voo, mas eu estou falando de lá. Mas lá também. A mesma coisa. Esse é o English breakfast. Aí tu pede, vem um feijão vermelho, uma linguiça tipo aquele que a gente tem aqui, a morcilha, uma linguiça, e aí ovos mexidos e legumes. Nesse caso era champignon e um tomatinho cereja. Eu olhei para aquilo, eu comi os 3 champignons e o tomate. De manhã cedo, e aquilo é o hábito deles. Eu acredito que isso dê de fato um valor calórico para uma pessoa, às vezes, que não pode nem almoçar. Que não pode nem almoçar, nem almoçar, e ele serve de alimento para o dia. E também é cultural, assim como a gente tem no Nordeste, né? Tapioca, que as pessoas comem de manhã, uma série de coisas, é bem cultural, mas eu não Além dessa comida, o que você não aprovaria de um alimento adequado em Londres? Outro alimento? Por exemplo, evitar fazer o que eu fiz, de comer comida muito temperada durante o dia. Eu comi um dia no almoço e passei o resto do dia com alho na barriga, porque aquilo tudo fermenta bastante, né? São muitos grãos. Vamos dizer que a gestão não funciona muito bem pela qualidade do alimento, aquilo que o alimento tem dentro. E que a gente não está... tem isso, né, Tereza? Quando a gente viaja, tem todo o metabolismo que precisa se adaptar. Com certeza. Além do fuso horário, né? Então, assim, eu tinha muito cuidado com o que eu ia comer, mas nesse dia eu resolvi fazer uma extravagância e não deu muito certo. Então, eu pegava o meu lanche, aquele do meio-dia, no intervalo da aula de manhã tinha uma menina polonesa que cuidava da cantina e ela tinha um croissant magnífico que custava £1, é como se tu pagasse R$1 e era puro. Aquela coisa de ter recheio, essas coisas, tudo coisa de brasileiro. Lá não, é o croissant puro. E o chá. Então, assim,
eu me alimentei bem, mas nessas condições. E chegava em casa, tinha um bom jantar. Como ela era merendeira de uma escola, então ela cozinhava muito bem. Provavelmente tive essa sorte, né? Cozinhava muito bem. Colocando para vocês aqui essa experiência do professor Carlos Alberto, né, em Londres, né, pela alimentação, a gente sempre recomenda também, quando se viaja ao exterior, não deixar de comer as comidas típicas, porque nós precisamos experimentar. Mas Londres, como é uma cidade, conforme você colocou, cosmopolita, mais de 60% da população não é nativa, vocês imaginam a quantidade de comidas diferentes. Então nós temos que ter um olho muito clínico, pensar nessa questão da adaptação, pensar no que é a nossa alimentação, tá? Então a gente vê aqui, a gente até deixou aqui em cima da mesa, as verduras, os legumes, as frutas, algo dentro disso ali e um complemento. E fazer os lanches de algo que a gente possa comer. O programa Coma Bem se despede aqui e agradece ao professor Carlos Alberto por espero me convidarem mais vezes. Experiência gastronômica fora do país e que seja para vocês uma orientação também do que comer fora. Nós estamos falando em Londres especificamente, mas qualquer país, sempre comer a comida típica que é do país, dos nativos, é claro que a gente recomenda, mas cuidar com o próprio organismo e aquilo que não se adapta ao nosso organismo também. Não se passa fome, porque nas viagens a gente viaja pelo olhar e eu acho que é importante pelo olhar e pelo sabor e pelo aroma. Professor Carlos Alberto, muito obrigada. Programa Coma Bem, até a próxima vez. Tchau, pessoal.